Mamãe Livre, é a Rádio Web Veneza Capital, a Rádio da Veneza brasileira, Milton Lucena. Já estamos com o homem na ponta da agulha, direto da Rússia, o nosso amigo André Vieira, gente da gente. André, muito bom dia para a gente aqui, boa tarde para você aí, André. Olá, Walter, muito bom dia para você, para o Milton e para todos os ouvintes da Rádio Veneza. É um prazer estar mais uma vez aqui falando com vocês. É isso aí, André. Mais uma vez também um prazer da nossa parte, né? Dessa feita agora, lhe vendo, né? Que é muito bom lhe ver aí, rapaz. E das últimas vezes a gente só falou por áudio, agora áudio e vídeo, né? Bom lhe ver aí, feliz, mesmo nessa pandemia, com essas dificuldades todas, mas a gente se vendo aqui, podendo bater um papo. Com certeza, com certeza. O prazer é todo meu poder estar falando para a Rádio Veneza Capital e também para todos os ouvintes, e especialmente para os ouvintes da cidade de Moreno. É isso aí. Está todo mundo ligado lá com a gente. André, me diz uma coisa, André. Como é que está a questão aí da pandemia na Rússia? Como é que está hoje, nesse momento, como é que está aí a situação da pandemia lá aí na Rússia? Então, Walter, em relação ao andamento da pandemia aqui na Rússia, né, foi observado que houve o pico da segunda onda no mês de dezembro, onde se registrava um pouco mais de 30 mil casos diariamente, né? E depois desse pico, foi observado uma tendência gradativa de redução dos números de casos, e que hoje a gente chegou ao número de registro de casos em 10 mil. E a expectativa é que nas próximas semanas a gente venha a ter o número de contágios abaixo da casa dos 10 mil casos. E nisso também acarreta um menor número de mortes, e aliado a isso também, essa redução vem se dando por conta também da própria vacinação que o governo vem propagando, né? Até o momento foram vacinados pouco mais de 6 milhões de pessoas, e a expectativa é que nas próximas semanas o governo amplie campanhas de conscientização a fim de conseguir abranger um número maior de pessoas. Certo. Agora, André, nós sabemos que a vacinação aí começou bem antecipada. E como é que está a questão da vacinação? Você, inclusive, já tomou a segunda dose. Como é que está a questão da vacinação aí na Rússia? Então, Walter, em relação à vacinação, né, hoje, segundo dados oficiais do governo, foram vacinados pouco mais de 6 milhões de pessoas. Vale lembrar, né, que a população da Rússia é quase 100 milhões de pessoas menor do que a do Brasil, então isso é um número bastante significativo, embora ainda seja um número muito baixo. A expectativa do governo é que nas próximas semanas comece com a campanha mais incisiva a fim de incentivar as pessoas a se vacinarem. Certo. Milton Lucena? Ô, André, bom dia. Bem, bom dia para mim aí, boa tarde para você, né, André? Com certeza, é isso. André, olha, tá uma onda de frio aí muito grande aí na Europa, né? Principalmente aí na Rússia. Como é que tá a onda? Diminuiu mais o frio aí e se aumentou, em vista dessa frieza aí, o número de infectados aí na Rússia, André? Milton, respondendo a tua pergunta, o inverno desse ano foi muito atípico aqui na Rússia. O que a gente observou justamente esse ano foi um inverno em que tivemos um esfriamento muito tardio e que agora a situação está ao contrário. Por exemplo, em dezembro, janeiro, era onde a gente deveria estar registrando mais frio, né? E, por exemplo, em dezembro, tivemos na semana de Ano Novo, no dia 31, uma temperatura de 15 graus positivos, o que isso não é observado nunca aqui. Geralmente a gente tem temperaturas perto da casa de zero. Então, esse esfriamento veio e justamente agora, no final de fevereiro, começo de março, a gente observou frios, uma temperatura tão fria quanto aquela que a gente observa lá no mês de janeiro.
Então, no mês de janeiro aqui, a gente teve frio, bastante frio, com bastante precipitação de neve, algo que também não havia sido observado. Aqui, por exemplo, na minha cidade, nevou, foi a maior nevasca dos últimos 60 anos. Ou seja, fazia 60 anos que não nevava tanto na cidade, e o que levou a cancelamento de aulas, de voos, de todo o processo de trabalho de todas as pessoas durante uma semana. Então, agora a gente já regressou desde a semana retrasada e a gente já retomou as nossas vidas normalmente. No entanto, a gente vem observando um frio atípico para essa época do ano, porque no mês de março a gente já deveria, final de fevereiro, começo de março, a gente já deveria ter observado um pouco mais, uma temperatura um pouco mais alta. E em relação ao número de casos, a gente observou o pico lá no dia 26 de dezembro, que foi quando se registraram um pouco mais de 30 mil casos dia. Agora, mesmo com um esfriamento atípico nessa época, a gente não observou aumento no número de casos. Ok, André, André, olha, ainda continua Milton Lucena. André, em relação à vacinação, o governo da Rússia, ele qual o número de infectados está diminuindo, é evidente. Agora, a quantidade de pessoas, a população em si, já está em fase aí de 60%, 70%, 50% de pessoas vacinadas contra a Covid, André, aí na Rússia? Não, Milton, nesse momento o número de pessoas vacinadas é cerca de 10% da população. É cerca de 10% da população, por isso que eles vêm incentivando justamente a vacinação em massa das pessoas. Eles vão começar na próxima semana, a expectativa é essa, justamente por isso, porque embora existam pessoas que já têm uma imunidade natural adquirida pelo fato de ter se contaminado meses antes, eles têm medo de que venha a ter algum tipo de variação e que essa variação torne a vacina ineficaz. Mas em relação ainda, daqui a pouco o Walter quer fazer uma pergunta a você, estou tirando aqui, daqui a pouco ele entra em contato com você. Olha, em relação, André, a pessoas idosas aí, como é que está a vacinação de pessoas acima de 70 anos? Então, Milton, em relação à vacina de pessoas da terceira idade, a campanha ela vem vacinando pessoas de todas as idades. Como a Rússia ela possui um grande estoque de vacinas, eles não fazem distinção de pessoa, eles não fazem distinção etária de quem pode se vacinar ou de quem não pode. É justamente como foi o meu caso. No dia que eu fui me vacinar, haviam pessoas idosas, assim como haviam pessoas jovens como eu, que recorreram ao posto de saúde e recebemos a vacina. Então, a restrição inicial já não há mais, já porque o governo russo possui recursos necessários para vacinar todas as pessoas. Certo. O André, e essa questão da variante aí, porque a gente tem visto agora que a Covid-19, ela tem 3 principais variantes, né, que está sendo muito falado aí, inclusive aqui no Brasil teve a da Amazônia, temos também aí a da África, e me parece que a do Reino Unido. Essas variantes aí, eles falam sobre essas variantes, ainda essa variante já chegou por aí, já começaram a ver alguma mutação no vírus? Walter, em relação a mutações internas na Rússia, não foi observada nenhuma até o momento. E em relação às variantes, as 3 variantes apresentadas, as quais você citou, sim se observou alguns casos da variante britânica e que a vacina, nesses casos da variante britânica, a vacina sim é eficaz contra ela. O que vem sim sendo objeto de estudos e até de certa forma preocupação por parte dos cientistas daqui da Rússia é justamente se a vacina russa ela é efetiva com a variação P1, que é a variação amazônica, se ela é realmente efetiva contra essa nova variedade do vírus. Em relação à variante africana,
ela não chegou ainda a ser objeto de estudo porque no sul da África ainda não há nenhum país que seja cliente potencial do Instituto Gamaleya, que é o instituto que realiza a fabricação das vacinas. Realmente agora, nesse momento, como o Brasil é um cliente potencial das vacinas russas, vem sendo objeto de estudos a fim de saber e identificar se a vacina ela é realmente eficaz no controle da variante P1. Certo. Outra coisa também, André, como é que está a questão aí das regras sanitárias no que toca a lockdown? Porque aqui no Brasil, novamente, voltamos, alguns estados já estão aderindo novamente, final de semana aqui já está proibido algumas coisas, está sendo rígido novamente, até porque aqui voltamos novamente ao pico, né? Você tem com certeza acompanhado as notícias daqui, tem visto que os números estão aumentando, a média está sendo mais de 1.000 todos os dias novamente. Então, como é que está a questão aí das regras sanitárias na Rússia? Continuam mais rígidas ou elas estão mais frouxas, como se diz aqui no Nordeste? Então, Walter, uma coisa que eu gostaria de pontuar, né, que realmente observando todas as segundas ondas ao redor do mundo, elas foram bem mais violentas que em relação à primeira. Acredito que isso tenha se dado também a um fato da população, de certa forma, estar cansada do isolamento social. Mas em relação à política que é adotada na segunda onda, o governo buscou investir em conscientização e, por exemplo, em distribuição massiva de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, álcool em gel para toda a população. E justamente também fiscalizou de maneira muito efetiva todos os estabelecimentos públicos. Em Moscou também a gente observou que nenhum estabelecimento funcionava à noite, como bares, cafés, restaurantes, clubes noturnos. Esses clubes eles não funcionavam à noite. Essas restrições vêm sendo abrandadas um pouco a partir desse momento, a partir do mês de fevereiro, foi que a gente veio observando um pouco de abrandamento. No entanto, o que aconteceu aqui foi também o uso da criatividade por parte dos empreendedores, no sentido de evitar que o impacto econômico fosse muito forte. E o governo também não aderiu a essa política do lockdown aqui na Rússia justamente por isso, pelo fato de não trazer danos econômicos severos. No entanto, o que tem que ser observado é o seguinte, Walter, que foram aliadas duas políticas aqui para que essa segunda onda conseguisse ser controlada. A consciência por parte das pessoas e também a consciência do governo também no sentido de não restringir tanto a circulação e o meio de sustento das pessoas. Então, isso conseguiu-se buscar esse equilíbrio e conseguiu dizer assim às pessoas, olha, a gente precisa ganhar dinheiro, no entanto, também é necessário controlar a doença. Danos sim aconteceram, a Rússia apresentou cerca de 90 mil mortos, mas comparados a outros países e de um país com a dimensão da Rússia, o dano não foi tão severo. Exatamente. Milton Lucero. Ok, Ô André, aproveitando ainda, você estava falando em relação à consciência também das pessoas, mas essa resposta do governo em relação, o governo com o compromisso de procurar não derrubar a economia do país, e o povo com compromisso também de ajudar o governo, fazendo aí, como ao contrário do que acontece aqui para a gente, aqui no Brasil, né? Em vez de muitos não colaboram, né, com a situação. Aí eu pergunto, o povo russo vem contribuindo drasticamente, sabendo aí que a coisa está um pouco difícil, né? Como você falou aí, cafés, bares e tal, fechado. Isso, na realidade, diminui a economia do país. Isso aí é verdade. Também diminui também a situação financeira de cada um. O pessoal russo, o povo russo, vem sim ajudando para que essa pandemia se desenvolva, colaborando com o governo, André?
Com certeza, Milton, com certeza. Isso foi um dos fatores que ajudou bastante no processo de controle dessa segunda onda, que, repito novamente, foi mais severa do que a primeira. E justamente foi essa conscientização por parte das pessoas de buscar fazer a coisa correta no momento necessário que conseguiu controlar essa segunda onda. Porque realmente, quando o governo colocou as restrições para os estabelecimentos noturnos, permitindo que as pessoas possam trabalhar e ampliando também, por parte deles, a oferta, por exemplo, uma coisa que se questiona muito no Brasil, que eu observei ultimamente, é a questão, por exemplo, que as pessoas questionam muito. Se pode fechar um estabelecimento público à noite, por que colocam tantas pessoas apinhadas no ônibus ou no metrô? Então, o que o governo fez? O governo também buscou investir nesse processo de ampliar também a frota pública, a oferta de serviço de transporte público e também buscou incentivar aquelas pessoas as quais podem trabalhar de casa, que pudessem também trabalhar de casa, não afetando também a remuneração dessas pessoas, que é uma das principais preocupações, para não diminuir a qualidade de vida da população. Impactos, sim, o país teve. O desemprego aqui saiu de 4% para 6%. No entanto, o impacto poderia ter sido pior. Mas medidas de contenção foram feitas em tempo necessário e foram efetivas para o controle. Eu acho que a principal coisa foram que as medidas de contenção foram feitas no tempo certo. As medidas elas não demoraram a acontecer. A resposta não foi tardia diante das coisas que estavam acontecendo. O que eu observo muito no Brasil é que durante essa segunda onda, ou até mesmo a primeira onda, a resposta por parte dos administradores públicos foi muito tardia. Infelizmente, o sistema não permitiu que a resposta viesse de maneira efetiva. Muitas das medidas que foram tomadas, elas já nasceram caducadas. Ok, André, ainda continuando eu pergunto, os aeroportos estão abertos aí para outros países aí na Rússia ou não? Então, Walter, Milton. em relação à abertura das fronteiras da Rússia, eu digo a você que 70% delas sim se encontram até o momento fechadas. Essa política de restrição de fronteiras, eu acho que ela vai perdurar por um bom tempo, até porque, segundo o próprio governo, eles alegam e acreditam que essa política realmente foi uma das mais efetivas no sentido de coibir o recebimento de novas variantes aqui. São muitos poucos países aqueles que realmente a pandemia está controlada. Por exemplo, os únicos países que têm voos direto para a Rússia nesse momento são Dubai, Grécia, Turquia. Então, e Turquia com bastante restrições, tá? Dado que a Turquia atravessou sérios problemas durante os últimos meses. Então, são poucos países aos quais a Rússia recebe voos. No caso aí do governo federal, porque aí tem um sistema de organização não sei se é governadores ou é províncias, como é o sistema de organização política aí na Rússia? Então, em relação ao sistema de organização, são vários entes, mas eles são submetidos ao poder presidencial. Existem os krais, oblasts, que são semelhantes aos estados, e existem também até as repúblicas independentes, que são também vinculadas todas ao governo. Todas elas obedecem ao poder central. Mas para que houvesse, né, esse ganho, podemos dizer, porque o tamanho da dimensão continental da Rússia, para o número de pessoas que foram infectadas e mortos, realmente a Rússia conseguiu combater muito, né, isso aí. Agora, teve que haver uma sintonia entre o poder central e os poderes, vamos dizer assim, que estão subservientes ao governo federal. Então, houve aí uma sintonia entre eles para que houvesse essa parceria, para que pudesse dar tudo certo, não é verdade?
Com certeza, Walter, com certeza. Isso também foi um dos fatores primordiais para que a pandemia pudesse ser controlada aqui. É, desde o primeiro momento, desde a primeira onda, quando foi observado que já havia contaminação comunitária dentro do país, o que o presidente Putin fez? É, delegou a cada chefe de cada região do país a responsabilidade pela abertura ou fechamento dentro de suas províncias ou dos seus estados. Ele, obviamente, mandou recursos também, ajudou na questão logística para a chegada de materiais, dado que, como você citou, é um país de dimensão continental, é o maior país do mundo, mas ele ajudou todo esse processo logístico e facilitou com que cada ente federativo do país conseguisse controlar a sua maneira. Eu acho que também isso foi um caso de sucesso, porque enquanto muitos lugares, como Moscou, que realmente foi o lugar mais afetado do país, estavam fechados, havia outros locais no país que não havia tanta contaminação e que, nesse caso, não havia necessidade de fechamento. Então, aí se buscou justamente um equilíbrio entre as regiões que haviam mais casos e regiões que haviam menos casos, com a consequente também a ajuda do governo, não só no sentido financeiro, mas também no sentido logístico para recursos. Ok. Quer fazer alguma pergunta? Não, eu só gostaria, olha, quero lembrar você, viu, André, que sua família, todos estão aí assistindo o programa, viu? Aí sua mamãe também lá em Moreno, todo o pessoal aí estava aguardando você chegar aí para darmos essa entrevista aqui à Rádio Veneza, viu? Inclusive, tá bom. Inclusive, quem está mandando um abraço para você aqui é o mago, o conhecido Mago do Cavalo, do Cavalo, e o Ailton Nogueira mandando um abraço para você, viu? Tá bom, muito obrigado. Um abraço para todos eles dois, Mago do Cavalo e Ailton. Um abraço enorme. E para toda a minha família também, que está me assistindo, me prestigiando nesse momento. Olha aí. Agora, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, eu tenho uma última pergunta para você, que essa faltou lembrar, mas eu deixei ela para o final. É a questão, por exemplo, hoje, a imprensa russa e a imprensa aí nas proximidades, na Europa, próxima aí à Ásia, como é que está encarando a situação do nosso Brasil? Como é que o nosso Brasil está aparecendo para você e para a imprensa aí fora? Essa é a pergunta que... essa é a questão que todos nós, assim, de certa forma, Walter, vem envergonhando um pouco as pessoas que vivem aqui fora, né? De certa forma, o descaso que aconteceu a ponto de chegarmos à situação que a gente chegou, né? Aqui, pela imprensa da Europa, pela imprensa russa, por toda a imprensa internacional, é descrito que no Brasil a gente vive um cenário de guerra, um cenário que tão devastador quanto foi a Segunda Guerra Mundial, em que tivemos um cenário de terra arrasada, com perca de milhares de pessoas e sem um rumo. Essa é a situação que vem sendo descrita. E também de preocupação, porque o Brasil é um país grande e importante no cenário do contexto geopolítico mundial. Então, a preocupação é justamente essa, para saber quais são os rumos que o Brasil vai tomar nos próximos dias. E vem sendo também especulado até por parte da União Europeia um sentido de uma ajuda para saber e questionar quais vão ser as próximas medidas. E realmente, o cenário hoje descrito aqui fora é um cenário de terra arrasada. Então, infelizmente, né? Essa é a visão do Brasil lá para a imprensa internacional. Milton Lucena. Perguntamos a você, porque você que está aí, tem mais ou menos aí, nos dá essa resposta, seriedade, né, do que nós temos aqui na imprensa. Agora, Pernambuco, André, o governador do estado está aumentando aí, está apertando o cinto aqui, viu? Então, mesmo assim, muita gente não está indo de acordo à lei, não é?
está fazendo aí, você vê, esse final de semana tivemos aí o aumento do número de pessoas mortas, né, Walter? Houve acesso às praias que não era permitido, pessoas fizeram festas até na sua cidade, Moreno, viu? Até em Moreno até teve. na sua cidade, Moreno. Eu soube, eu soube. Foi com 100 pessoas, Temos até matéria na CNN, né? Matéria na CNN. Matéria na CNN, ou seja, estamos em rede internacional, né? Infelizmente, de maneira não tão legal, né? Não da maneira que gostaríamos. Agora, André, para terminar com você aqui, olha, veja bem, o governo federal está fazendo o possível, né, que é o nosso Passoeiro, né, que é o ministro da Saúde brasileiro, estão apertando o nó, como se diz aqui na nossa linguagem, para que não haja uma expectativa que já está se esperando esse mês de março. Quer dizer, se o governo federal, o nosso governo brasileiro, não tomar uma frente mais séria em relação à Covid-19, a expectativa que eu vi o Pazuello falando isso, né, venham acompanhando a situação da Covid-19, que vai ser faixa de 3 mil pessoas por dia, não é? São os óbitos que vai ter da Covid-19. Então, imagine a situação que vai ficar o Brasil. Muito mais do que uma guerra mundial, não é verdade? Quer dizer, vamos aguardar. A população, é por isso que eu perguntei a você, e a população aí está colaborando com o governo? O que nós precisamos, brasileiros, não é? É acompanhar o governo. Olha, gente, a vida é muito importante, né? Façam aí, feito os russos, não é? Façam feito o pessoal da Europa, estão aí colaborando com seus governos para que a Covid não se espalhe. Isso vem acontecendo. E nós servimos até de conversinhas, né? De governos aí de outros países, né? Chacota o Brasil por não termos uma política séria em relação à Covid, não é, o nosso grande André? Com certeza, Milton, com certeza. Eu acho que a situação realmente tem que ser levada a sério. Afinal, são 3 mil pessoas por dia. O Brasil até tomou a dianteira do próprio Estados Unidos, que hoje já vem em franca descendência, né, em relação ao número de casos e de mortes. E outra coisa, eu acho que nesse momento, Milton, o que tem que ser acelerado no Brasil é justamente também a questão da vacinação, de vacinar as pessoas de maneira mais rápida. Se a vacinação, eu acredito que tivesse começado antes, não tivesse sido tão negligenciada como ela foi alguns meses atrás, a gente teria bons níveis de vacinação, embora existam pessoas que realmente não queiram se vacinar de alguma forma, mas existe um número de pessoas que realmente sim querem se vacinar, que o Brasil nos anos 90, 2000, foi exemplo no número em relação às campanhas de vacinação. O Brasil, muitas vezes aqui, ou em alguns livros de fora, é citado como exemplo citado como exemplo de imunização das pessoas. A forma como o Brasil conseguiu conter a poliomielite e tantas outras doenças que nos anos 80, 70 matavam tantas pessoas, gente no Brasil morria de cólera, né? E hoje a gente vem observando, a gente vem retroagindo nesse sentido. Mas eu acho que realmente tem que sim fazer a questão da vacinação. Um exemplo mais louvável de todos os países do mundo nesse momento é Israel, que conseguiu vacinar pouco mais de 50% da população e hoje os israelitas já voltaram à sua vida normal. Ou seja, será que a gente não pode pegar os bons exemplos e aplicar ao Brasil? Exato. Perfeito, André, é isso. Concordo com você em gênero, número e grau, viu, André? Realmente o Brasil está precisando disso, né? Eu acho que esse foi o ponto positivo da Rússia, que está sendo o inverso do Brasil, né? A questão de que eles deixaram de lado suas diferenças, né? O poder supremo com os poderes entes da federação trabalharam juntos, unidos, em conjunto, embora cada um tomou suas decisões, mas trabalharam em prol da população. Infelizmente, aqui no Brasil, usaram isso aí e estão fazendo uma politicagem muito barata e a população hoje está pagando caríssimo por isso, né? Porque, infelizmente, temos o Supremo lá em Brasília que é negacionista quanto, em parte, né? Negacionista em parte. Primeiro, deu até entrevistas aí para a imprensa, né? A imprensa hoje
ela está querendo aqui aos poucos, se não tomarmos cuidado, vamos ser amordaçados novamente, como lá em 64, vamos ser amordaçados. Temos que ter muito cuidado com isso. A democracia no Brasil está correndo um grande risco, sério risco. Tem essa questão de que lá no passado ele deu uma entrevista, há gravações, não tem como fugir disso, né? Porque hoje você faz uma declaração aqui na internet, fica lá guardado. Não é mais como naquele tempo que ficava em livro, aí você pode dizer que o livro era mentiroso. Mas lá no vídeo, não, está lá você dizendo. Então, ele disse que o mundo não chegaria a 20 mil mortos. E enquanto o país em que ele preside já vai com mais de 265 mil. Quer dizer, como é que um presidente da República se passa para dizer isso? E hoje está aí a situação do país, essa pelenga com alguns governadores. Sabemos também que alguns governadores não são santos. Teve também gente passando a mão do dinheiro público nisso aí, mas não se uniram, deixaram com que as diferenças partidárias, de bandeiras, de cores, levasse ao caos que está hoje no nosso país. Agora, exatamente, estamos só na mão do Papai do Céu, porque a situação está complicada aqui no Brasil. Infelizmente, a gente tomou como uma situação de um barco à deriva, né? Onde quem realmente deveria cuidar da população nesse momento resolveu usar tudo isso, toda essa situação, como um cabo de guerra para se promover, não pensando na população, mas sim pensando nas próximas eleições, né? Enquanto a política brasileira, Walter e Milton, pensar nas próximas eleições, o povo vai sempre ser relegado a segundo plano. Infelizmente, essa é a realidade brasileira. É isso aí. André, mais uma vez foi um prazer tê-lo aqui, dessa feita, a gente conversando esse bate-papo maravilhoso, né? Frente a frente, você com uma distância tão grande, mas a tecnologia nos ajudando aí. E vamos ter outros encontros aqui ao vivo, viu, André? Desde já agradeço a sua presença e fica à vontade para fazer suas considerações finais aí, André. Com certeza, Walter. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade, tanto a você quanto a Milton, de poder estar falando, não só para o povo de Pernambuco, mas em especial para o povo da nossa querida Moreno, né? Para mim é sempre um prazer imenso estar falando com toda a população, estar compartilhando um pouquinho da minha experiência aqui que eu tenho e que eu estou vivendo nesse momento aqui na Rússia. E gostaria de dizer que as pessoas não percam as esperanças de dias melhores, né? Que tudo isso vai passar e que com certeza a gente vai ver o cenário mudado. Gostaria de mandar um abraço para toda a minha família, para todos que estão nos escutando, e que numa próxima oportunidade, Walter e Milton, que a gente a gente já venha falar num cenário mais otimista, né? Num cenário melhor do que esse que a gente está enfrentando agora, né? Com certeza, André, com certeza. Com certeza, André. Um abraço para você, muito obrigado, te cuida aí, tá certo? Que você é muito importante aí pra gente aqui, pra Moreno, para todo o nosso povo, viu? Um abraço aí, muito sucesso, muito obrigado mais uma vez. Olha, obrigado, lembrando, viu, André, lembrando para você que você é um dos colaboradores da Rádio Veneza Capital, né? Você que nos traz as informações aí da Europa toda, né? Graças a você, atualizamos também o nosso público aqui, viu? É o nosso, repórter internacional. Um abraço, amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, gente. Esse foi o nosso querido André Vieira, lá direto da Rússia.